pessoal, tudo bom? Eu sou a Bianca, eu tô aqui pra contar um pouquinho sobre a minha experiência no ICP, que é o programa da Disney. Eu trabalhei lá por 2 meses e alguns dias e foi uma experiência muito doida e eu ultrapassei todos os meus limites e barreiras e tudo, meus medos, e era pra eu ser custódio e eu virei merchan. Então eu vou fazer uma sériezinha de 3 vídeos pra vocês, contando detalhadamente tudo que rolou comigo. E eu espero que vocês gostem do fundo do meu coração. E é isso. Vamos pro vídeo. Então, a minha história com o ICP, ela começou quando eu era muito nova, quando eu fui pra Disney pela primeira vez, que foi, acho que 2010. E eu fui com o grupo da CVC e era um grupão maravilhoso. Então eu e minha família, a gente conheceu toda a Disney, a gente se apaixonou pela Disney, desde então a gente não parou de ir mais pra Disney. E na minha terceira vez eu conheci um menino, que ele era Attractions, no Epcot, e a gente tava perdido na fila e a gente não sabia pra onde ir. Aí ele viu que a gente era brasileira, ele chegou e falou assim: "Vocês são brasileiros?" E a gente, sim. E ele, eu também. Aí meu pai, como que você veio parar aqui? E aí ele explicou pra gente todo o programa. E aí eu me apaixonei. E eu criei isso como meta. Na época, eu nem tava no ensino médio ainda. Eu acho que eu tava no Fundamental 2. Muito louco isso. E eu coloquei isso na minha cabeça e aí eu comecei a estudar mais e tudo mais. E aí quando eu cheguei no ensino médio, eu vi os vídeos do Igor Saringer. E eu falei, cara, eu preciso fazer esse programa. Só que eu aprendi o inglês sozinha. E é um pouco complicado quando você aprende o inglês sozinha, porque você fica um pouco, como se diz, insegura de conversar, de falar com todo mundo. E eu tinha esse problema, tipo, muito insegura. Eu era muito insegura, eu não confiava em mim. Então eu fui ter coragem pra fazer o ICP no 3º ano da faculdade. Eu falei, eu preciso ir pra essa bagaça e eu vou, e é isso que eu vou tentar. Então eu comecei a estudar mais do que eu já sabia sobre o programa. Eu via vídeos de americano, eu via vídeo de brasileiro, eu via vídeo de geral que trabalhou na Disney. E aí eu falei, é isso mesmo que eu quero. E então, chegou o grande dia de tirar o voucher. Que é aquela loucura que vocês sabem, o site da STB cai, 1000 pessoas tentando, os vouchers acabam em menos de 5 minutos, é uma loucura total. Mas tava eu e meu pai em casa, eu cheguei mais tarde no trabalho esse dia, e ficou eu e o meu pai, eu com os 2 celulares, meu pai com 2 computadores ligados, eu com o chapeuzinho do Mickey na cabeça pra dar sorte, e eu não consegui pegar o voucher. Foi muito triste, eu chorei bastante, eu pensei que os meus sonhos iam estar acabados. Juro, foi horrível. E aí, o meu pai ligou no STB várias vezes, e na época que eu fiz, tinha a famigerada fila de espera, que não existe mais, que acabou, né, a STB tirou, e eu fui a primeira da fila. Bota aí a imagem. Sim, eu fui a primeira da fila de espera. Eu fiquei 14 horas na fila de espera. A gente dormiu na fila. Não dormiu, porque eu fiz muitas amizades. A minha mãe também e tal. Eu conheci muitos amigos na fila. O Lucas, a Mari, a outra Mari e a Rayane, que é maravilhosa, eu converso com ela até hoje. E a Michelle, que no final do programa virou minha roomie. Então eu tenho muitas histórias do ICP, mas vamos por partes. E aí eu fiquei nessa fila de 14 horas e como eu era a primeira, por sorte, eu consegui entrar na primeira palestra. Então na primeira palestra eu prestei bastante atenção, eu anotei tudo, eu chorei pra caramba, eu enlouqueci. E aí quando eu saí da palestra eu só sabia chorar. Eu choro muito, vocês vão ver durante esse vídeo. E eu só sabia chorar, e aí eu não conseguia conversar com a minha mãe nem com meu pai. Foi uma loucura, gente, foi uma loucura. Bom, saindo da palestra, eu marquei a minha entrevista. Eu consegui trocar com uma menina lá, porque a minha entrevista ia ser no mesmo dia e eu tava muito cansada porque eu não tinha dormido. Então eu precisava descansar, treinar e ir pra minha entrevista. E aí eu marquei com uma professora particular de inglês, porque como eu aprendi inglês sozinha, eu tava com a famigerada insegurança. Marquei com essa professora.
E aí eu estudei com ela durante um final de semana e na segunda seria a minha entrevista. E eu sou daquelas, guardar segredo sobre algo que eu quero pra ninguém colocar olho gordo. E aí eu tava guardando o segredo, eu só avisei no meu trabalho, porque, né? Aí eu falei, olha, eu vou pra entrevista do meu intercâmbio, tudo bem, eles me liberaram, eu era estagiária na época. E aí eu fui pro hotel, ia ser entrevista, eu fui com a minha madrinha. E, gente, eu fui o caminho inteiro, de casa até o lugar que ia ser a entrevista, ouvindo Moana. E essa música é a minha música, virou How Far I Go, é a música... Virou, tipo, o meu hino do ICP, porque essa música me traz uma energia super positiva e eu tenho certeza que essa música me traz muita sorte, muita sorte. Quando eu cheguei, como eu falei, eu tava guardando segredo, quando eu cheguei na fila não, no hotel pra fazer entrevista, eu encontro várias pessoas da minha faculdade, inclusive a Mayara e a Tainá, que são gêmeas da minha sala, e a gente nem se falava mais. E eu falei, mano, elas vão descobrir que eu vou fazer isso aqui, e aí ferrou. E aí, beleza. Eu conversei com elas normal, fingi demência. E durante a palestra da Regina... da Regina não, confundi. Meu Deus, da Rosana. Da Rosana, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser costureira. No começo eu queria ser character attendant, mas eu fiquei meio assim. E quando eu vi costureira, a liberdade que costureira eu tinha, tudo que costureira eu podia fazer e as oportunidades que costureira eu tinha de fazer médico momentos, eu falei, eu preciso ser costureira. E aí eu fui pra entrevista e falei que eu queria ser costureira. Aí eu conversei, fui o entrevistador, eu e mais duas meninas. E eu fiquei muito nervosa. Eu tentava, tipo, interagir com elas, eu consegui interagir, porque eu falo muito, gente. Como vocês podem perceber. Eu interagi bastante com elas. E quando eu saí da entrevista, eu saí devastada, porque eu pensei que eu não tinha passado. Porque eu gaguejei algumas vezes, eu travei. E o meu inglês não era tão bom quanto o das outras meninas, então foi um momento de desespero. Eu entrei em desespero, eu saí chorando. Eu cheguei na minha madrinha, eu tremia. Ela falou assim, vamos almoçar, que você precisa almoçar antes de ir pro seu trabalho. Eu coloquei a mão na mesa do restaurante, gente. A mesa tremia, assim, de tão nervosa que eu tava. De tão nervosa que eu tava. Eu tava muito nervosa. Vocês não têm ideia do tanto que eu tava nervosa. E aí... eu voltei pra casa, depois de um mês, eu acho, saiu o resultado. E aí eu passei. E eu tava no meu trabalho, no meu estágio, e eu saí gritando na agência igual uma louca, e aí a minha chefe comemorando comigo, todos os meus amigos do trabalho comemorando comigo, tirando print, gritando. Eu passei da primeira fase, e aí todo mundo falou assim, agora você vai passar da segunda fase também, porque você vai conseguir. E aí eu comecei a fazer promessa, comecei a rezar, comecei a torcer, comecei a treinar o inglês igual uma maluca. O Leonardo, tadinho, nossa, tinha que ouvir muito da minha boca, meu Deus do céu, ele quase morreu, vocês não estão vendo, o Leonardo é meu namorado, gente. E aí eu estudei muito, 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 e chegou o dia da segunda entrevista. Bom, eu soltei o cabelo porque eu tô naquela fase de transição capilar, então eu não sei onde botar meu cabelo, porque ele tá super armado e etc, mas vamos continuar. Chegou o dia da segunda entrevista e a minha segunda entrevista foi no World Trade Center em São Paulo, se eu não me engano ele fica na Avenida das Nações Unidas. E eu tava torcendo muito pra fazer a entrevista com a Regina, que ela é brasileira, ela tá há muitos anos na Disney e ela sempre vem pro Brasil pra recrutar os brasileiros pra fazerem o ICP. E aí eu tava torcendo muito pra ser ela. Cheguei na Disney, fiquei na fila, chegou as meninas do mesmo horário que eu, chamaram a gente pra subir e o meu coração começou a acelerar, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Cheguei lá, entreguei os documentos pro pessoal da STB, eles mediram minha altura pra ver se eu podia ser performer e tudo mais. E aí a gente começou a tirar várias fotinhas dentro da Disney. E são fotos maravilhosas, que tinha, tipo, coisinha pra gente colocar na cabeça, coisinha pra gente segurar, tipo, foi muito legal. E aí, na foto com os recrutadores, eu fiquei bem do lado da Regina. E eu sou aquela pessoa que fica qualquer coisinha um sinal. Então, pra mim, aquela foto do lado da Regina era um sinal. Enfim. Então a gente sentou, se posicionou, e aí começaram a chamar as pessoas. Chamaram o primeiro, depois chamaram o segundo, e eu ia ficando. E ninguém chamava o meu nome, e aí eu falei, mano,
Eu não vou fazer a entrevista. Aí passou um tempinho, a Regina saiu da sala dela, tinha só eu. Aí ela virou pra mim e falou assim, olha, parece que vai ser você. E eu falei, é. E aí, eles tentam o possível pra, tipo, distrair a gente, porque eles sabem que a gente tá super nervoso. E ela começou a conversar comigo, tipo, cadê a sua mochila? Aí eu falei, ai, eu sou compacta, tipo, eu não gosto de andar com muita bolsa, que eu não gosto mesmo. E aí ela falou assim, ai, eu deixo tudo no bolso do meu marido. Aí eu falei, tem umas coisas no meu bolso, tipo, meu celular, coisas necessárias. Ela, eu sempre coloco batom, não sei o quê, e, tipo, isso é uma coisa que a gente tinha em comum. Porque eu vivo lotando Leonardo de coisa, ela fazia isso com o marido dela. Eu falei, somos iguais, vamos ser amigas pra sempre. E aí, beleza, a gente sentou, e aí ela começou a anotar. Seu nome, seu telefone não, que louca. Seu nome, sua idade, o porquê que você quer o ICP. E aí eu falei que era um dos meus maiores sonhos, porque eu já fui pra Disney várias vezes, então eu queria trabalhar lá pra ter essa experiência diferente. E aí ela falou assim, você quer custódio? Aí eu falei sim. Aí ela me fala mais 2 roles que você gostaria de ser além de custódio. Aí eu falei attractions e... Attractions? Me deu branco. Attractions e merchan. Falei isso. E ela falou, tá bom, mas vamos conversar sobre custódio. Aí ela falou que custódio limpa isso, limpa aquilo, que é um trabalho pesado. E se eu tinha problema de fazer isso? Eu falei que eu não tinha problema de fazer isso. Ela perguntou sobre tatuagem. E aí foi mais uma conversa. E aí eu lembrei que a Ana Clay, que é uma colega minha de trabalho, ela trabalhava comigo na época no meu estágio, fez a entrevista com a Regina quando ela foi fazer o ICP dela. E aí eu falei assim, Regina, você lembra da Ana Clay? Ela, esse nome não me é estranho. Aí eu falei, então, ela fez uma entrevista com você há um tempo atrás e ela tava torcendo muito pra eu cair com você e eu caí com você. E ela, nossa, é o destino, então. Tipo, ela foi muito fofa comigo. Só que quando eu dava as respostas, tipo, eu ficava meio travadinha porque eu tava nervosa. É impossível não estar nervosa. Porém, eles sabem que você tá nervosa, então eles vão fazer de tudo pra acalmar. E aí eu lembro também que ela perguntou com quem eu morava. E aí eu falei que eu morava com meus pais. Ela perguntou se eu era filha única e eu disse que sim. Só que eu tenho uma prima que é como se fosse minha irmã, que é a Mari. E eu disse que eu considero ela uma irmã. E ela perguntou se eu já tive roommate. Eu disse que não, mas que era pra considerar a minha prima porque a gente tá sempre dormindo juntas e tudo mais. E ela, seus pais não vão sentir sua falta? Aí eu falei assim, vão. Você tá preparada? Aí ela perguntou, você tá preparada pra passar o Natal e o Ano Novo longe deles? E eu falei que eu tava, que eu faria tudo pelo meu sonho, que meus pais sempre iam me apoiar em qualquer decisão que eu tivesse. E aí, isso que me desestabilizou quando eu saí da sala. Eu saí da sala, eu desci e eu só queria abraçar meus pais e chorar. Porque eu pensei que eu não ia passar, porque ela achou que eu era incapaz de fazer o ICP e ficar longe dos meus pais, da casa, por eu ser filha única. E até porque meus pais me levaram até a entrevista, me levaram embora e tudo mais. Então eu tava, tipo, fora de mim, gente, desnorteada. Eu saí bem mal mesmo. E aí, chegou a hora de esperar. E nessa espera, eu tava com uma tosse estranha. E quando saiu o resultado, eu comemorei bastante. Porque veio o congratulations. Mas eu continuava com a tosse estranha. E aí foi o que me pegou. Porque quando eu fui pro hospital e eu já tava com congratulations, gente. Eu já tinha passado. Descobriram que eu tava com uma pneumotórax, que é o acima da pneumonia. E aí eu falei assim, só falta isso acabar com o meu programa. E eu já tava, tipo, alucinada. Eu falei pra todo mundo que eu ia trabalhar na Disney. Eu tava louquíssima. E aí, eu fui internada, fiquei uma semana internada e os médicos falaram que eu não ia poder fazer o ICP se eu não me curasse. Então eu tirei um tempo pra mim, eu saí do meu estágio, eu foquei na minha saúde e por sorte me liberaram pro ICP, então foi mais uma vitória. 14 horas numa fila, depois uma pneumotórax e depois ser liberada pra isso, gente. Vocês não têm ideia da comemoração que foi. Foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. Então chegou a hora de ir pra lá. E antes disso saiu o visto, né? Eu vi pra entrevista do visto, que também é muito tranquila. E se vocês quiserem, eu posso contar um pouquinho mais sobre as minhas entrevistas. Tanto a do visto, como a primeira fase e a segunda fase, eu posso contar em outro vídeo.
Mas aqui eu tô contando um geral mesmo. E nos outros vídeos vão vir mais assuntos, tipo como eu cheguei lá, como foi, como eu mudei de costura pra merchan. Eu vou contar tudo pra vocês. Mas então eu vou deixar essa outra parte sobre a chegada em Orlando pro outro vídeo. E a gente se vê por aí. Tchau, tchau!